3. Sobre o neutro dentro do sistema de distribuição, podemos afirmar que o sistema de distribuição é com o neutro contínuo multiaterrado interligado à malha de terra. É o que eu falei agora. Sempre se sugere, sempre que possível, a instalação do neutro contínuo. Sempre, né? Então aqui a norma fala que o neutro tem que ser contínuo, multiaterrado e interligado à malha das subestações. Ó, o que é o neutro contínuo, professor? Aqui, vamos lá. Ó, isso aqui é a figura 8.31, da página 8.31. Eu vou ampliar aqui o que me interessa, que eu quero fazer umas observações aqui. Olha só, aqui eu tenho o transformador e cada página, né, quando eu tenho essa discriminação dos componentes, eu tenho a figura e embaixo eu tenho uma tabela, né, uma tabela que descreve cada item, certo? Vamos lá, o que é aqui o O12 aqui, O12, isso aqui, ó, O12, conector terminal, né? O que é o O3? O3, conector de perfuração. O que é o E29A? E29A, para-raio de rede secundária, olha só. Isso aqui é interessante, cara. Isso aqui não é comum a gente ter instalado, né, aqui no sul do Brasil, pelo menos, certo? Aqui, claro, olha só. A gente está falando de uma área rural que existe uma grande incidência de descarga atmosférica. Então, além do perceberam que tem o E29 aqui, ó. Geralmente, né? Geralmente tem um para-raio na rede primária. Ó, deixa eu ver aqui se aqui tem para-raio ou aqui só está na baixa. Aqui eu não estou identificando para-raio. Aqui tem só na baixa. Né? Aqui eu não estou identificando para-raio. Chave. Né? Ah, tá. O para-raio está aqui, ó. Olha só. Aqui tem o para-raio da rede primária. Aqui, ó. Bem aqui. Tá? E atrás, a gente viu, tem o para-raio da rede secundária. Certo? Então, geralmente aqui no sul a gente instala só na rede primária, mas aqui ó, na CEMIG tem essa opção de instalar na primária e na secundária. Grande incidência de descargas atmosféricas, né? Uma historinha que eu vou contar aqui sobre né, a gente trabalhou em concessionária de energia e, como eu mencionei, aqui no sul a gente não tem o hábito de instalar para-raio na rede secundária nua, né? Em alguns lugares na rede multiplexada, quando tem transição, né, no final da rede multiplexada, mas na rede nua de baixa tensão, a gente não tem o hábito de instalar para-raio, certo? E daí teve um ano, né, quando eu trabalhava na concessionária, que eu fazia análise da queima dos equipamentos, né, referente a ressarcimento por danos. O que é isso? O cliente queimou o computador, ele foi lá reclamar para a distribuidora. É o seguinte, queimei o computador. E se for percebido, né, se for diagnosticado que aquele distúrbio que danificou o equipamento dele veio pela rede elétrica, o consumidor tem que ser ressarcido, tem que ser feita a manutenção do equipamento. Então, na época, na minha ignorância, que hoje eu ainda, às vezes, teimo, para mim, se tinha o para-raio na rede primária, né, para mim, eu estava protegendo a minha rede. Só que, dependendo da descarga atmosférica, vai para-raio e tudo para o espaço. Dependendo da descarga atmosférica, nada garante a certeza de que eu estou protegido. Porque dependendo da intensidade do raio, ele vai queimando tudo, inclusive para-raio. E daí a gente fazia análise de ressarcimento por danos e chegou um ano que eu fiz essa análise, a ANEEL veio fiscalizar, eu apresentei para a ANEEL fiscalizar os meus processos, e ela percebeu que em alguns casos a gente não pagou os equipamentos, foi indeferido o processo. E daí eu fui justificar, não, foi indeferido porque foi raio na rede elétrica. Foi raio na rede elétrica. Daí ela assim, não, mas o raio foi na rede, veio pela rede e entrou no equipamento. Vocês vão ter que pagar o equipamento. Eu meio que discordei, mas, né, quem pode mais chora menos. A gente teve que ressarcir o seu João. Teve outra situação, inclusive, que houve um rapaz que jogou uma bola na rede, na baixa tensão, fechou um curto, queimou o equipamento da Dona Maria.
A Dona Maria foi lá reclamar, eu, né, no meu entendimento, julgava que não deveria pagar aquele equipamento e eu indeferi o processo. A ANEEL, na fiscalização, falou, não, vocês têm que pagar a Dona Maria. Não, mas foi o guri que jogou a bola na rede, né, nós não temos culpa. Daí ele falou assim, tu tens que ir lá, processar, abrir um BO contra o pai do guri, cobrar do pai do guri, mas independente de qualquer coisa, a concessionária tem que pagar esse prejuízo, certo? Então são coisas assim, ó, que a ANEEL, ela pega e define. No outro dia tava eu lá chamando a Dona Maria, o seu Zé, seguinte, Dona Maria, lembra daquele aparelho? A gente teve revendo o processo, a gente queria conversar com a senhora. Ô, seu João, vem aí, seu João, que nós queremos conversar com o senhor, lembra daquele equipamento? E a gente teve que ressarcir eles, né? Então era um entendimento errado que eu tinha na época, né? Porque segundo o entendimento da ANEEL, tem que ser ressarcido, mesmo o raio. Então aqui, né, em áreas rurais que tem essa incidência, daí a ANEEL assim, ó, bom, se o para-raio da rede primária que vocês têm instalado não resolveu o problema, instalem também para-raios na rede secundária, certo? Só que é claro, né, é um dispositivo a mais a ser instalado em todos os transformadores. Analisando as queimas dos equipamentos, infelizmente, pessoal, tem que se usar a razão muitas vezes, né? E o custo-benefício. Analisando as queimas dos equipamentos e o que a gente teria que investir de para-raio de baixa tensão, a gente optou por vez ou outra, era raro isso, vez ou outra, pagar um outro equipamento. Beleza? E não se tem esse hábito de instalar para-raio na baixa tensão, né, na rede NU aqui. Mas, ó, a CEMIG tem. Beleza? Olha só. Então, para-raio aqui, ó, o aterramento. Vem para cá, conecta no neutro, ó, conecta na descida do para-raio da rede primária, que ele também está aqui em cima, ó. Né? Lembra aqui, ó? Aqui está ele, o para-raio da rede primária. Então ele vem por aqui, conecta com o cabo, né, descida, e está tudo no mesmo cabo aqui, ó. Tanto para o aterramento do para-raio da rede primária, o aterramento do para-raio da rede secundária, o neutro, estão tudo conectado aqui, ó. E vão ser conectados lá no solo, né? Então o neutro, ele está aterrado em todo o transformador. Isso vale para todo o Brasil, certo? O neutro está aterrado em todo o transformador. Quanto menor a resistência de terra do neutro, melhor a qualidade de energia, certo? O neutro ele é uma referência para o meu sistema elétrico. Quanto mais próximo do zero essa minha referência estiver, melhor a qualidade da energia, certo? Então, por isso que o neutro é aterrado de tempos em tempos, o neutro é aterrado no final de rede, o neutro é aterrado em cada transformador, o neutro é aterrado, inclusive, lá na unidade consumidora, certo? Ele é aterrado e todo esse aterramento é interligado, por isso chamamos de neutro contínuo, beleza? Aqui, eu quero entrar aqui num videozinho da nossa plataforma. Por que a gente tem que aterrar o neutro? O que acontece? Não sei se você já percebeu, ou se já ouviu dizer, quem trabalha em concessionária com certeza. Seguinte, o neutro deu problema lá, faltou o neutro na medição lá da empresa, da Dona Maria, e queimou um monte de equipamento. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso? E realmente isso é fato. Vou provar para você aqui, ó. Aqui é um vídeo que eu falo sobre isso, né? Um vídeo que eu falo sobre a necessidade do neutro. Bom, olha só. Aqui tem o neutro, beleza? Bom, quando eu meço fase, isso aqui é uma rede trifásica 380. Quando eu meço fase, eu tenho 380, beleza? Quando eu meço fase neutro, eu tenho 220. A gente sabe, né, com sistema neutro aterrado, se eu pego uma fase e um neutro é 220. Se eu pego uma fase e a outra fase, 380. Isso numa rede trifásica 380. Por quê? De onde é que vem esse 220? 380 dividido por raiz de 3. 219,39, certo? 380 dividido por raiz de 3, 219. 220. E quando a rede é trifásica, 220. Pega 220, divide por raiz de 3. Vai estar 127. Não é 110. 127.
Beleza? Aquele 7,97 lá, né, também vem dessa continha. 7,97 é a tensão da rede monofásica, né? Por quê? Porque a rede trifásica é o 13.800. Dividido por raiz de 3, vai dar quanto? 7,96. 7,967, certo? Então, daqui dessa continha que vem aquele 7.967. Pega o 13.800, que é a rede trifásica, divide por raiz de 3 para saber o valor da rede monofásica. E aqui a mesma coisa. Eu pego aqui o 1380, divido por raiz de 3, tem 220. Então, se a minha alimentação é fase neutra, eu tenho 220. Então, nessa tomada aqui, nessa geladeira, vai ter fase neutra, 220. Nesse equipamento vai ter fase neutra, 220. Beleza? Olha só, o que acontece se tiver esse problema aqui, ó. Opa. Deixa eu achar aqui a figurinha que eu quero achar. Olha só. O que acontece se tiver o rompimento do neutro? Bom, antes eu tinha 220 aqui, 220 aqui, né? Olha só. Agora não tem mais neutro. Agora essas cargas estão em série, perceberam? Olha só. Vem aqui, passa por a geladeira, da geladeira vai para outro equipamento. As duas estão em série. Se eu tenho 380 volts em série, com duas cargas de série, qual a tensão em cima de cada carga? Se eu tenho 380 volts, tem duas cargas em série. A tensão se divide, né, pessoal? Lá na eletricidade básica. Tem duas cargas em série, a tensão se divide. Ah, professor, se tem 380 volts, divide nas duas, vai dar 190. Certo ou errado? Mais ou menos. Por quê? Vai dividir 50% e 50% se as dois equipamentos tiverem a mesma impedância, mesma resistência. Com certeza a geladeira tem a impedância diferente do, sei lá, do liquidificador, do ar-condicionado, com certeza é diferente. Se é diferente, esse 380 vai dividir de forma diferente. Provavelmente, 380 num equipamento vai ter lá 230 e no outro 150. Provavelmente vai ter um lá 120 e no outro a diferença, entendeu? Então por isso que acontece de queimar equipamento. Porque tu botou dois equipamentos em séries, né? E equipamentos de impedância diferente. Vai dar ali uma tensão de 230, 250, 280 volts numa fase. E na outra fase vai dar 110, 100 volts. Depende da impedância. Outro dia deu um problema no DR, né? No apartamento onde eu moro. E o DR fez com que o sistema ficasse sem neutro. Minha casa é alimentada por uma rede trifásica. Daí o DR deu um problema e ele fez com que a minha carga, toda a minha carga do meu apartamento ficasse sem neutro. Foi feio de ver, Maurício. Foi feio de ver. Feio de ver. Começou a estourar as lâmpadas. Por sorte, a carga que teve a sobretensão foi lâmpadas. Começou a estourar a lâmpada. Puf, lâmpada do quarto, lâmpada da sala, ela ficava bem forte, estourando, parecia o fim do mundo, certo? Por quê? Porque o circuito da luminária, ainda bem que foi da luminária, ele teve uma sobretensão, chegou lá, depois eu medi, deu 280, 290 volts, enquanto que o outro circuito, que era dos outros equipamentos, ficou com uma fase bem baixa, né? E um problema ocasionado pelo DR, falta do neutro da minha instalação. Certo, pessoal? Então é um problema sério aí essa questão de falta do neutro.